Livro segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, versículo 15 apenas o versículo 15. Glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Todos encontraram, amém? Glória a Deus. Diz-nos assim a palavra de Deus: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Amém? Apenas esse versículo para a nossa meditação, meus queridos, neste texto, aonde os irmãos sabem que Davi, rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, Davi que enfrentou o gigante Golias e o derrotou com apenas uma pedrada. Mas nós sabemos que não foi a pedra, foi o nome que ele usou, o nome do Senhor dos Exércitos. Porque quando ele falou para o gigante que o gigante estava vindo com espada, com lança e escudo, mas ele estava indo em nome do Senhor dos Exércitos. Os tempos passaram, meus queridos, Davi teve aquele pecado, teve aquele problema com Betseba, e agravou muito para o lado de Davi, e os tempos foram passando. Davi foi tendo várias guerras, várias pelejas, e vencendo. E eu creio que aqui, no capítulo 21, Davi, da outra guerra, lá do capítulo 11, que o povo de Israel saiu para a guerra, Davi não foi. O dia que ele não foi, que ficou em casa, ele teve problema. Agora aqui não, aqui Davi foi para a guerra. Davi foi batalhar contra os filisteus. Esse texto que nós lemos aqui, irmãos, é para nós entendermos uma coisa, que a batalha do crente, ela não termina. Você venceu, você pode ficar preparado que já está vindo outra. Não é para desanimar ninguém, não é para pessimismo algum, mas é sempre assim a vida do cristão. Davi acabava de vencer, aparecia uma outra peleja. Aqui fala, que tiveram mais os filisteus uma peleja, tiveram mais uma, que eram constante, essa peleja contra o povo de Israel, os filisteus guerreando contra Israel. E aqui a Bíblia já fala, você vai ver na sequência do versículo, o que fala? E Davi fez o quê? Desceu Davi com ele e seus servos. Davi viu que ficar em casa não compensava. Davi viu que ficar em casa e deixar o exército brigar não compensava. Ele tinha que ir para a peleja, ele tinha que ir para a batalha, e ele foi. Só, meus queridos, que a peleja, ela durou muito, houve um excesso na guerra. A guerra perdurou, ela persistiu muito, ela se alongou muito. E Davi lutando. E a Bíblia vai dizer que Davi o quê? Se cansou. Davi cansou. Você vai ver em outro texto, a Bíblia fala que Davi lutou tanto. Aí você vê como que é a vida do crente, que às vezes nós ficamos alegres, graças a Deus, venci a luta, aleluia, aleluia, conta a benção, e faz aquilo, e faz, dali a pouco, vem outra travada. Mas eu acabei de contar a benção que eu recebi, agora já veio outra. É o que você está vendo aqui, ó. É o que nós presenciamos na vida do povo de Deus. Davi se cansou. E aqui, meus queridos, esta peleja aqui, ela não foi apenas com um soldado. A Bíblia fala que foi com praticamente os 4 irmãos, 4 parentes de Golias.
Quando Davi foi enfrentar essa guerra aqui, ele se cansou. Às vezes nós nos cansamos de lutar as lutas pequenas, e nós cansamos, ficamos afadigados, ficamos cansados de lutar, a ponto da gente o quê? Cansar, de você se cansar de lutar. Aí quando vem uma luta grande, a nossa força foi desgastada na pequena. A nossa força foi desgastada na pequena luta. E o que aconteceu? Foi o que aconteceu com Davi. Quando o gigante, Esbi-Benob, ele olhou para Davi, viu que Davi estava cansado, e falou, agora é a grande oportunidade que eu tenho para matar esse guerreiro. É a chance que eu tenho. Irmãos, o inimigo, ele não tem misericórdia. Ele, quando vê você, quando ele vê cada um de nós debilitado, quando ele vê algum de nós meio fracassado, ele vem com tudo. Ele vem com tudo, ele vai falar, não vou perder a chance, é agora que eu vou matar ele. É agora que eu vou destruir ele. Mas o gigante esqueceu que o povo de Deus trabalha em o quê? Trabalha em o quê, irmãos? Conjunto, em equipe, em unidade. Trabalha em equipe. O inimigo olhou e falou, agora vai apagar a lâmpada de Israel. Vai apagar agora, vai acabar agora. Eu mato ele, você matando o rei, o resto dispersa. Mas, você pode ver aí, Davi se cansou. Em uma outra parte da Bíblia, Davi lutou tanto, que a espada dele ficou pega na mão, não soltava. Ela agarrou, tanto sangue que Davi havia derramado. Deus está dizendo para nós nessa noite, meus queridos, não é pessimismo, não é medo, não é não. Se você for olhar a sua trajetória, desde o dia que você aceitou Jesus, desde o dia que você entregou sua vida para Jesus, você pode ver que a sua vida tem sido uma vida de luta, uma vida de batalha. Só que a gente não vai ficar falando, irmão, e por que isso, e por que daquilo, e por que? Não. Nós vamos lutar, nós vamos batalhando até onde dá. E quando não dá mais, não precisa desistir, não precisa desanimar. O Senhor disse, a tua força acabou, mas a minha está chegando sobre a tua vida. Quando a minha força acaba, a força de Deus vem. Naquele momento, quando Davi não tinha mais força, ele estava... Irmão, se tem uma coisa que é difícil, é lutar quando você está cansado. É ou não é? É lutar quando você está cansado, mas eu estou falando cansado mesmo, cansado de tanto lutar. Aí você vai lá no livro de Provérbios, capítulo de número 12, versículo 13, o Salomão vai falar assim, ó, a esperança demorada, o que ela faz? Enfraquece o coração. Quando você tem uma esperança, e aquela esperança não cumpre, ela demora, você vai enfraquecendo o coração, você vai desanimando, você vai querendo desistir, você vai querendo parar, mas aí a sequência do versículo, olha para você ver, enquanto a esperança demorada, ela enfraquece o coração, a resposta está embaixo. No versículo 13 diz, ou seja, é isso, 13 e 12, 13 e 12, a esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é o quê?
árvore de vida, é a árvore de vida. Naquele momento, Davi falou: agora eu morro, agora eu vou morrer mesmo, porque eu não tenho força mais nem de segurar a espada, eu não tenho força mais nem de pegar na espada mais. Mas naquele momento, olha o que acontece, meus queridos. Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso da sua lança era de 300 ciclos de cobre, cingia uma espada. O quê? Uma espada nova. Vou estrear ela, como se diz, no bucho desse rei. Eu vou estrear ela agora, nesse rei agora. Era uma espada nova, agora ele vai ver. E a Bíblia diz que ele, o quê? Intentou ferir Davi. Intentou, ele ficou só na intenção. O inimigo só vai ficar na intenção enquanto eu e você estiver aos pés do Senhor. Porque enquanto nós estivermos aos pés do Senhor, Ele será a minha, a sua, a nossa proteção. Ele será a nossa proteção. Ele é a nossa proteção. Aí a Bíblia diz, ele intentou matar Davi. Eu vou matar ele agora, porque era assim, irmãos. O exército inimigo matava sem compaixão, não tinha aquele negócio, não, eu vou te poupar. Não, não poupava não. Não poupava não, matava mesmo. Mas naquela hora, ele intentou, porque Davi não tinha mais força, estava cansado. Aí a Bíblia vai dizer que existiu um porém na vida do Davi. E qual era o porém? Versículo sequente. Porém, é porque tem algo. Porém, Absai, filho de Zeruia, fez o quê? Socorreu. Falou, não vou aceitar não, gigante, você é grande, mas não é 2. Você é grande, mas não é 2, eu não vou aceitar. A Bíblia diz que Absai socorreu Davi. Aí surge uma pergunta para mim e para você. Você está disposto a socorrer o seu irmão, a sua irmã, que está numa peleja, que está numa guerra, que está num confronto, que está lutando, que está batalhando, e parece que está perdendo a guerra, parece que vai perder a guerra, mas se você chegar como Abissai chegou e socorrer, o Senhor vai entrar com providência em meu favor, em seu favor, em nosso favor, e mais uma vez o gigante vai cair por terra, e o nome do Senhor será glorificado na nossa vida, em nome de Jesus nessa noite. Então veja bem, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu. Por quê? Porque era o rei, meus queridos. Porque se matasse o rei, né, era problema para a nação, era problema para o povo. Mas não, olha aqui, rei Davi, eu me sinto assim como que Abissai falava assim, ó, rei, que morra eu, mas você permaneça vivo. E ele foi e feriu o filisteu. Feriu o inimigo do povo de Deus. E olha aí para você ver, ó, o que diz a palavra do Senhor, aí na sequência aí do versículo. E o matou, feriu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais você vai sair a peleja conosco. Nunca mais. Mas você sabe por que Davi saiu nessa, né? Porque a outra que ele não saiu deu problema. Aí nessa ele foi, deu problema. Só que agora Davi já estava mais velho, né? Já não estava igual ele estava novo, que conseguia batalhar igual ele batalhava.
que ele conseguia sair, sobressair, porque vai chegando a idade, vai passando os dias, é o que Salomão fala, os braços, né, os fortes da casa enfraquecem, as pernas tremem, os dentes começam a cair, o ouvido começa a diminuir, a audição, os olhos começam a escurecer, né, aí você vai ganhando acessório para o corpo, recebe de vez de 2 passa para 4, e para ir para diante. Davi já está, ele falou, você não vai sair conosco mais não, pode ficar em casa, você vai ficar lá, mas você não vai sair não, porque se não vão apagar a lâmpada de Israel, tá, nunca mais sairás a peleja, para que não apagues a lâmpada. Eles diziam que é preferível a lâmpada acesa do que a lâmpada apagada. A lâmpada apagada. Meus queridos, Deus cuida de nós. Mas não parou aí não, meus queridos. Você pensa que parou nessa briga aí do Isbi-Benob? Abissai matou ele. Mas os filisteus falou, nós não vamos desistir, nós vamos até a última instância. É o que o adversário faz na atualidade. Ele tenta de uma forma contra você. Aí ele não acha lado, você não dá brecha, você não deixa um cochete aberto para ele entrar, ele faz de conta que vai embora, e ele volta de novo, tentando encontrar alguma brecha na nossa vida, para fazer o estrago, e foi o que aconteceu, depois aí no versículo de número 18, e aconteceu depois do quê? Eles podiam ter falado assim, vixe, rei, vamos embora que vencemos mais uma, agora nós vamos descansar. Mas a Bíblia fala, depois disso o quê? Depois de uma guerra, veio outra. Aí tem dia que a gente fica alegre, né? Ai, irmã, graças a Deus, aleluia, eu venci. Aí amanhã aparece outro, você já está murcho. A gente já está murcho de novo. A gente sai todo cheio, igual aqueles bonecos infláveis que ficam na beira da pista. Aí ele enche. Assim a gente vem no culto, ai, Deus falou comigo, eu venci, aleluia. Aí amanhã aparece outra luta, e nós está lá de novo, cabisbaixo, mas está lutando. Está cabisbaixo, mas está batalhando. Não pode desistir, meus queridos, não pode desistir. Diga para o seu irmão, nós não podemos desistir. Deus vai dar vitória para nós, Deus garante a nossa vitória. Deus garante. Deus vai dizer assim, foi eu que te chamei. Você não veio por acaso. Você não veio porque você quis. Você não veio porque você é isso ou é aquilo. Você veio porque eu te chamei. E se eu te chamei, eu te sustento até o último dia. Eu te fortaleço até a última hora. Mas os filisteus vêm. E a Bíblia diz que veio aí, ó. E aconteceu depois disso que houve em Gobe. Outro o quê? Outro o quê? Você já notou que às vezes quando a pessoa pergunta, e aí Franco, como é que está? Na peleja. Nós não falamos assim, ei, como é que está? Estamos na peleja. Você está na peleja no quê? Na luta, na guerra, na lida. Estamos lutando. Estamos na peleja. E aqui, houve outra peleja contra os filisteus. O inimigo era qual? Era outro ou era o mesmo? Era o mesmo, só que de outra forma. Era outro gigante. O inimigo era o mesmo, eram os filisteus, mas só que de uma outra maneira. A nossa luta é assim também. Ela não é diferente. Ela só muda a característica. Ela só muda a maneira, mas é a mesma. Aí a gente enfrenta uma luta hoje,
que parece que é o fim do mundo. Vai acabar, pastor, agora acabou mesmo. Agora não tem jeito nem de rapar barro lá no fundo do poço. Aí Deus cata a gente pelo colarinho e fala, vem cá, vem cá, vem cá. Olha para trás. Quantas lutas você passou, olha aquela lá. Nem chega perto dessa que você está passando. Se eu não te deixei perder naquela, eu, Senhor, te sustento nessa também. Eu, Senhor, te sustento nessa também. Você passou. Tem um hino que fala, essa luta vai passar, essa luta vai passar. Só que até ela passar, a gente fica bem calejado. Fica ou não fica? Bem ralado. Ou não? Até ela passar, até você sair do outro lado, você sai moidinho, igual carne moída. Você põe ela lá naquela peça lá e liga. Depois dá outra remoída. Vai passar. Mas até passar, faz o quê? Uma palavrinha, 3 letras. Até passar, D-O aí. Dói. Até você sair do outro lado da moenda. E tem vezes que a gente sai lá do outro lado da moenda e os outros perguntam, como que você passou? Eu falei, eu não sei. Eu não sei. Ah, mas te coube aí? Não sei. Mas como que... Eu não sei. Então, veja bem. Esse gigante, em Gobe, ainda houve outra peleja contra os filisteus. Então, Sibecai, o Satita, feriu Asaf, que era dos filhos dos... Irmão, a gente tem hora que brinca, né? Os outros falam assim, né? Eu estou matando quantos por dia? Matando um? Não, mas aqui está matando o quê? Um gigante por dia. O que é gigante? Que é maior do que eu. Que é maior do que você. Não tem dia que a luta que a gente enfrenta, ela perde, a gente perde ela. Aí a gente vai comparar igual o povo de Israel quando foi os espias, foi espiar a terra e trouxe relatório, a terra lá é boa, mas só que é o seguinte, lá tem gigante e nós diante deles, nós somos igual gafanhotos. Igual gafanhotos nós somos. Pequeno. Só que é o seguinte, aqui ó, era gigante, mas o outro soldado de Davi, outro soldado de Davi, ele, olha aí, versículo 18, então Sibecai, o Satita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Então, Sibecai, né, sendo batizado com o Espírito Santo, não, viu, irmão? Sibecai é o nome do soldado, né, que estava ali para ajudar Davi. Mais uma vez. Aí olha para você ver. Versículo 19. Quantas guerras já teve ali que nós já falamos? Quantas pelejas? Duas, né? Venceram? O povo de Deus venceu? Sim. Aí o versículo 19. O que fala? Houve mais outra? Aí nós desanima, né? Fala, mais outra? Mais outra? Aí tem aqueles que falam, quando eu estava na igreja não tinha isso. Não, credo. É igual uma vez um irmão foi testificar, e faltou sabedoria. Quando eu não era da igreja, quando eu não era crente, eu comia carne, churrasco direto. Agora a vida está só de abóbora. Ué, você desanima quem está ouvindo aí. É a peleja.
peleja. Pensa bem para você ver. Chegar, irmão, depois, antes de eu vir para a igreja, eu tinha uma vida boa, eu tinha isso, eu tinha aquilo, agora eu vim para a igreja, eu estou lambendo em bira. Então está aqui, houve outra peleja contra os filisteus. O inimigo é o mesmo, mas a estratégia é outra. Essa aqui é aonde? Em Gobe. O inimigo sempre vai ser o mesmo, só a estratégia que é outra. É outra. Olha aí para você ver, ó, versículo 19. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. Você vai ver que o inimigo são os filisteus, só que em outro ponto estratégico. Então a gente tem que, por isso que a Bíblia fala, vigiai e orai. A Bíblia manda vigiar primeiro, não é? Porque se não vigiar, não adianta orar. E se orar e não vigiar, não vira nada. Agora, se vigiar e orar, a vigilância anda junto com a oração anda junto com a vigilância. Aí ele fala, mudou de estratégia. Aí fala, e Elanã, filho de Jauá-Eregim, o belemita, feriu quem? O Golias, parentão do outro Golias. O Golias, o geteu, de cuja lança era de haste como o eixo de tecelão, era pesada. Você vê que cada vez que a peleja ela aperta, a força do inimigo é mais. É mais. Cada vez que vai acelerando a peleja, a força do inimigo é mais. Mas quanto mais força ele tiver para nos enfrentar, maior vai ser o tombo, em nome do Senhor dos Exércitos. Pastor, então se eu parar de ser crente, não vai ser melhor não, porque aí não tem essas lutas. Não tem problema não, pode largar de ser crente, você não vai ter essas lutas, mas vai de cabeça para baixo, não sabe para onde, né? Vai rolando, vai rolando. Ó. Vai parar lá. Aí eu falo. Aí levantou Elanã, mais um belemita, para socorrer, veio e feriu esse inimigo. Na terceira vez, terceira guerra. Quarta, versículo 20. Irmãos, olha aqui para você ver, ó, do versículo 19 para o versículo 20, há uma diferença. Há uma diferença. Nos 3 versículos, aconteceu depois disso que houve outra peleja em Gobe. 19, houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. Depois ele fala, houve ainda. O quê? Tem uma palavrinha aí, qual que é? Também. Houve também outra peleja. Houve outra peleja. Agora, olha para você ver a estrutura desse inimigo que veio. Você pensa bem para você ver, ó, versículo 20. Houve ainda também outra peleja, aonde? Gate. Onde estava um homem, o quê? De alta estatura, gigante. Gigante. Aí se a gente não tiver Deus, a gente olha para o gigante e fala, eu sou teu amigo. Da moda do irmão lá que estava expulsando o bicho, né? Ô meu amigo não. Chamou o inimigo de amigo. Olha para você ver.
Em Gate, onde estava um homem de alta, que tinha o quê? 6 dedos em cada mão. 6 dedos em cada mão. E 6 dedos em cada pé. Porque para parar um homem grandão desse em pé, tem que ter um pé mais largo, né? Como é que se para em pé? Você pensa bem, você encontrar com um homem de 24 dedos. Eu já vi de 20, de 19, tem, né? Tem de 19. É? Mas de 24 dedos. Então isso nos mostra o quê? Que cada vez que o inimigo investe, ele investe mais pesado. Irmão, se o inimigo... É porque Deus não dá essa autoridade para ele. Mas se ele pudesse pegar cada um de nós, ele jogava a gente no chão, jogava a gente na parede, jogava a gente na árvore. Fazia... A vontade dele é isso. Eu já não matei muita gente por causa da tua oração. Muita gente que era para me ter levado para o inferno, mas você fica aí dobrando esse joelho. Você vê, se o seu Deus me der uma chance, pode ficar tranquilo. Porque o Senhor está conosco. E você pode dizer, por maior que seja a luta, eu sempre vencerei, em nome do Senhor Jesus. O que Paulo fala em Romanos 8:37? Até eu gosto muito de colocar esse versículo para aniversários, irmãos. Às vezes eu falo, vê o pastor lá, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Em todas essas coisas, em todas essas guerras, em todas essas pelejas, nós somos o quê? Mais do que vencedores. Tem dia que a gente pensa, agora eu perdi. Você vai no culto, não, vai no culto, não, vai no culto, não. Você vai na escola dominical? Não vai na escola dominical hoje não, porque... Mas aí de repente vem um ânimo da parte de Deus e você vence o inimigo. Aqui teve gente hoje que está aqui no culto, você sabe, você fala assim, eu vim no culto, foi milagre, porque a hora que eu estava vindo, me deu um desânimo, quase que eu não vim. Mas você veio para ouvir essa palavra, para Deus te dizer, eu sustento aqueles que me honram, eu sustento aqueles que me buscam, eu sustento aqueles que me adoram. Eu sustento. Irmão, teve um dia, eu estava pregando num determinado lugar, acho que eu nunca contei isso aqui, me veio agora. Eu estava pregando num determinado lugar, eu até assustei, era uma festa. Quando eu pregava, de frente, porque a igreja era de frente para a rua assim, eu vi o diabo lá fora da igreja, e lá de fora ele fazia assim, a hora que sair aqui, eu vou pegar. Fazia desse jeito. Olha, eu vou pegar. Eu via assim nitidamente, claramente. Naquela hora eu falei, bom, vamos fazer uma oração. Irmão, foi assim, ó, é fazer oração e ele desaparecer. Por quê? Ele fica. Sabe por que fica? Vocês lembram quando Abraão... me fugiu agora o capítulo. Abraão, ele estava oferecendo um sacrifício para Deus, e o sol começou a esquentar muito. E as aves de rapina vinha e descia sobre o sacrifício de Abraão. Abraão estava dormindo. De repente Abraão viu, sai de cima da minha bênção, sai de cima da minha bênção. Aí o dia foi ficando tarde. Quando foi tardezinho, os bichos veio de novo para comer o sacrifício de Abraão. Abraão enxotou aqueles, porque eles queriam roubar a bênção. Assim é nós, irmão. Deus fala conosco aqui no culto, o inimigo fica lá fora, querendo atrapalhar. Quando você vai embora, aí ele começa a jogar a seta. Que a palavra lá não é para você não, senhor.
Que lá não precisa não, se pôs na cabeça, não vai acontecer não, que lá é coisa do pastor, que lá é coisa dos obreiros dessa igreja aí, ó. Isso aí não tem nada. E começa a trabalhar na mente, tentando roubar o que Deus plantou no nosso coração. Mas nessa noite, há poder no nome, há poder no sangue de Jesus Cristo, que purifica e lava a minha, a sua, a nossa vida. Glória a Jesus. E olha aí, versículo de número 20 que nós estamos. Tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6 dedos. 24 por todos, e também este nasceram dos gigantes. E injuriava a Israel. Porém, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Aí, cessou. O inimigo faz assim, ele vem de enxurrada, para tentar ver o que nós vamos reagir, se nós vamos parar. Aí você não para e enfrenta ele foge por um tempo, irmão, não é para sempre não. Para sempre ele vai fugir quando a igreja for arrebatada. Mas enquanto você estiver aqui, aleluia, glória a Deus, na presença do Senhor, não pensa eu e você que vamos ficar livres dele não, que não fica não. Ele vai sempre cutucar. Mas se nós permanecermos fiéis, cada ataque dele é uma vitória nossa. Cada ataque dele é uma vitória da igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Olha aí. E injuriava Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Para encerrar, o inimigo vai cair pela mão, caiu pela mão de Davi, o seu servo. Fala do que aqui? Conjunto, fala de unidade, fala de união, fala de comunhão, que junto nós vamos vencer o inimigo, que juntos nós vamos vencer a batalha, que junto nós vamos vencer a peleja. Não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho do problema, o meu Deus, o seu Deus é maior do que a luta, é maior do que o gigante, é maior do que o problema, é maior do que a doença, é maior do que o vírus, é maior do que qualquer coisa. O nosso Deus é maior. E se Ele é maior, a vitória é nossa. A vitória é nossa. O povo de Israel, eles venceram. Só que, depois de uma grande vitória, vocês sabem o que Davi fez? Opa, vou fazer um churrasco aqui, irmãos. Não foi isso? Hoje mudou, né? Hoje recebe uma vitória. Não pede culto mais. Eu queria um culto de ação de graça lá em casa, porque Deus me deu vitória. Eu vou fazer um churrasco, vocês vão lá em casa. Davi não fez isso. Vocês viram o que Davi fez? O que Davi fez? Na sequência aí do capítulo. Davi fez o quê? Um cântico. Gratidão. Vou agradecer a Deus. Irmão, vamos agradecer comigo a vitória que eu tive, porque a minha vitória é a vitória de vocês. A vitória de vocês é a minha vitória. Só que muita gente não gosta de ver a vitória do outro, né? Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, infelizmente tem gente que quer ver a sua derrota, quer ver a minha derrota, quer ver a derrota da igreja. Mas os que estão no Senhor, sabe que o desejo nosso é igual Davi aqui, ó. Davi falou, e falou Davi ao Senhor nas palavras deste cântico, no dia em que o Senhor livrou das mãos dos seus inimigos e da mão de Saul. E ele começou a louvar, ele começou a fazer um cântico, agradecendo a Deus. Irmãos, a melhor coisa que nós fazemos, depois de uma grande vitória, é agradecer a Deus, é agradecer o Senhor, né? É agradecer a Deus pela grande conquista, pela grande vitória, pelo grande milagre. Você pensa bem para você ver, não é todo dia que você consegue matar um gigante, não, hein? E aqui Deus deu vitória para eles, nos 4 gigantes que levantaram contra ele. Bem dizer, foi 5 gigantes, né?
Se a gente fosse fazer aqui, conjecturar aqui, foi quantas guerras? 4. Foi quantos gigantes? Israel, Davi lutou com quantos gigantes? Quantos? 5. Golias e mais esses aqui. Aí se a gente fosse fazer uma analogia, quando Davi passou no ribeiro, ele pegou quantas pedras? 5. Aí não podia falar assim, né? Davi falou, eu vou pegar 5, porque uma só eu mato gigante. Agora se os irmãos comprar briga, eu tenho uma para cada. É lógico que a Bíblia não vai dizer, mas eu estou só fazendo aqui uma analogia, conjecturando algo aqui, porque ele pôs 5 pedras no embornar, só gastou uma. Mas depois arrumou mais 4 brigas. Né? Isso nos mostra o quê? Que é sempre bom nós confiarmos no Senhor, porque o inimigo perde, mas ele não desiste. E nós, às vezes, a luta aquece e nós queremos desistir. Não desista. Não saia do barco. Não abandone a prova. Não abandone a prova. Tem alguém aqui que você, quando você estava na escola, que você ia fazer prova, que o negócio vinha apertado, dava vontade de sair da sala de aula? Principalmente matéria que a gente não é muito bom nela. Quando você pega uma matéria que você gosta, você sabe manusear um pouco, é melhor. Mas quando você não sabe, miséria, dá vontade de sair correndo da sala. Assim é crente que está nessa, a luta vem. Irmão, você não foi no culto? Eu fui visitar outro lugar. Como se o outro lugar não vai tiver problema, né? Porque o problema não é o lugar. O problema é cada um de nós que temos que enfrentar, meu filho. Você pode fazer uma cabana, uma igreja, um tabernáculo lá atrás da serra. Eu quero cultuar a Deus aqui. Você não vai ver se vai aparecer umas muriçocas para te perturbar lá. Aonde você for vai ter luta, vai ter problema. Que Deus nos guarde nesse tempo final. Em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer a Deus.